Beleza. Vamos ver se a Júlia tem todas as condições de elegibilidade para ser candidata a deputada distrital pelo partido que ela melhor entender no ano de 2022. Então, vamos ficar fazendo a checagem aqui, checagem. Primeira condição de elegibilidade que a Júlia tem que ter. A Júlia tem que ser brasileira. Não interessa se ela é naturalizada ou nata. Só tem um dos cargos que é obrigatório a ser brasileiro nato, que é o cargo de presidente da República e vice-presidente da República. Os demais podem ser brasileiros naturalizados, mas tem que ser brasileiro. É uma das condições de elegibilidade. Professor, de onde você tirou isso? Tudo isso aqui que a gente está vendo, pessoal, de condições de elegibilidade, aqueles requisitos que qualquer cidadão tem que alcançar para ser candidato, estão, atenção, anotem aí, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Tudo que eu vou falar aqui está lá. Beleza, então, a Júlia passou pelo primeiro crivo. Júlia é brasileira. Se você não for brasileiro, escreve aí no chat, tá, Júlia? Mas a Júlia é brasileira. Beleza. Acredito que ela seja brasileira nata. Então, em tese, até presidente da República ela pode disputar. Então, o primeiro requisito da Júlia é nacionalidade brasileira. Beleza. Tem uma exceção aqui, que é muito cobrada em concurso. São dos portugueses no Brasil, residentes no Brasil. Nós temos um acordo internacional bilateral com Portugal. Por esse acordo luso-brasileiro, brasileiros que tiverem residência em Portugal podem exercer a cidadania ativa e passiva lá em Portugal, ou seja, votar e ser votado em Portugal, mesmo sem se naturalizar português. E, como é bilateral, né, e as mesmas direitos de um vão valer para o outro, os portugueses residentes aqui no Brasil, eles poderão, depois de requerer, junto ao Ministério da Justiça, um procedimento administrativo no Ministério da Justiça, onde vai ser averiguado se esse português tem residência mesmo no Brasil, quanto tempo de residência, se tem vida pregressa que o afaste da possibilidade de exercer a cidadania aqui no Brasil. Mas se esse procedimento administrativo for homologado, portugueses podem disputar cargos aqui no Brasil também, desde que não seja o cargo de brasileiro nato, que é presidente da República e vice-presidente. Um português poderia disputar, por exemplo, o cargo de deputado estadual, deputado federal, sem precisar ser naturalizar brasileiro necessariamente, por causa desse acordo bilateral Brasil e Portugal. Então, essa é a exceção. Regra: estrangeiros são inelegíveis no Brasil. Para ser candidato, precisa ser brasileiro, naturalizado. Exceção: português, porque temos um acordo com Portugal em que os brasileiros também têm essa prerrogativa lá em Portugal. Segundo requisito para ser candidato, é preciso que nós tenhamos pleno exercício dos direitos políticos. Eu perguntaria a algum de vocês aí, quando é que a gente pode perder quando é que os nossos direitos políticos estão suspensos ou perdidos? Quando é que isso acontece, hein, pessoal? Quando é que um brasileiro não tem pleno exercício dos seus direitos políticos? Alguém consegue imaginar uma situação? Thaís colocou aqui, ó, pena privativa de liberdade, desde que seja o cumprimento definitivo da pena, hein? Não vamos cair nesse peguinho, hein? Imagina que seu cliente chega para você agora e fala, na última prova, que vai ser prática, né? Aí ele fala assim, doutor, eu tenho um problema, hein? Ou doutora, eu tenho um problema. Esse seu cliente fala assim para você, eu estou respondendo aí por um crime de homicídio. Aí você, caramba, bicho, crime de homicídio, esse cara está inelegível, né? Tá sem os seus direitos políticos. Não, peraí. Se ele está respondendo, quer dizer que ainda não tem trânsito em julgado. E para perder ou suspender os direitos políticos de alguém, suspender. Inelegibilidade é outra coisa que a gente vai ver depois. Basta a condenação em segunda instância. Ou colegiado, né? Como a gente costuma. Mas direitos políticos, para suspender os direitos políticos, é preciso condenação
penal transitada em julgado. Ou você perde os direitos políticos, suspende, né? Enquanto estiver cumprindo a pena definitiva, ou tem uma outra forma, você também tem os seus direitos políticos suspensos. Condenação transitada em julgado de ação de improbidade administrativa. A lei da improbidade coloca lá, ó, a ação julgada procedente transitada em julgado, ela suspende os direitos políticos por 3, 5 e 8 anos, ou 10 anos. Se essa condenação transitar em julgado, a pena lá de suspensão, a sanção de suspensão dos direitos políticos vai tirar aqui essa condição de elegibilidade. Ó. Não vai ter pleno exercício dos seus direitos políticos. Lula, em 2018, vocês lembram que ele estava preso? Alguém lembra aqui, pessoal? No processo eleitoral de 2018, o Lula estava preso. Por que o Lula estava preso? Condenação transitada em julgado? Não. Por que ele estava preso? Ele estava preso porque nosso amigo Lula tinha sido condenado em segunda instância pelo TRF, segundo a versão da época, por corrupção. Era a tese da segunda instância. Aí depois o STF reviu essa situação e disse, não, a gente agora vai adotar novamente a interpretação que para alguém ser preso é preciso que tenha transitado em julgado. Essa é a regra. Aí o Lula foi solto. Mas em 2018 ele estava preso, mesmo não tendo transitado em julgado. Então a pergunta que eu não posso deixar de fazer agora é, Lula, em 2018, que estava preso por ter tido uma condenação colegiada do TRF4, ou seja, segunda instância, ele foi julgado e condenado pelo Moro, e aí ele recorreu e o TRF manteve a condenação dele, e é com essa condenação de segunda instância que ele acaba sendo preso. A pergunta que não quer calar é, ele estava sem o pleno exercício dos seus direitos políticos? O Lula tinha essa condição de elegibilidade ou não? Essa que a gente está vendo aqui, a segunda, ó, pleno exercício dos direitos políticos. Então, ele tinha, sempre teve condição de elegibilidade. O exercício dos direitos políticos dele estava pleno exercício. Por quê? A condenação dele não tinha transitado julgado. Não falei agora? Para alguém ter os seus direitos políticos suspensos, tem que ter condenação ou criminal ou de improbidade transitada em julgado. Então, pleno exercício dos direitos políticos o Lula tinha, porque ele estava preso provisoriamente. Tanto era provisoriamente que os recursos que ele apresentou no começo desse ano foram julgados procedentes e anularam as condenações do TRF4 e do Moro. Condição de elegibilidade e pleno exercício de direitos políticos o Lula tinha até naquela época. Mas naquela época ele foi indeferido o registro dele porque a condenação dele em segunda instância trazia uma inelegibilidade que está prevista lá na Lei Complementar número 64/90. Então, beleza, colocamos nos seus devidos pontos. Uma coisa é a condição de elegibilidade que está aqui na Constituição, outras coisas são as inelegibilidades que estão lá na Lei Complementar número 64/90. Beleza. Entendemos, então, o que é pleno exercício de direitos políticos. Enquanto alguém estiver no cumprimento definitivo de pena, enquanto alguém estiver condenado por improbidade administrativa, estará inelegível. Desculpa, estará sem os seus direitos políticos plenos. E se alguém está sem o pleno exercício dos seus direitos políticos, não pode ser candidato. Beleza. Terceiro item para alguém ser candidato é que essa pessoa esteja alistada eleitoralmente. Alguém que não foi lá e se alistou como eleitor não pode nem votar, nem ser votado. Simples assim. Então, quando você completa 16 anos, na verdade não é nem completar 16 anos. 16 anos é a idade facultativa para você votar. Então, se alguém tem 15 anos, pessoal, muita gente não sabe disso. Se alguém, algum sobrinho seu, familiar, irmão, tem 15 anos este ano, mas ele vai completar 16 antes do processo, antes das eleições do ano que vem, ele já pode se alistar como eleitor, já pode tirar o título eleitoral.
Porque a idade de 16 anos é a idade para votar. Eu preciso ter pelo menos 16 anos para votar. Mas se eu consigo comprovar que em 2 de outubro do ano que vem, que é o dia das eleições, eu já vou ter 16 anos, mesmo agora, eu já posso, antes dos 16 anos, requerer o alistamento eleitoral. Né? Então, por exemplo, começou o ano 2022, você já está no ano que você completará 16 anos. Então, você não precisa esperar completar 16 anos para requerer o alistamento. Você já pode fazer o alistamento com 15, comprovando que naquele mesmo ano, antes das eleições, você já vai ter 16 anos. Então, alistamento eleitoral é condição, é requisito para alguém ser candidato. Vamos ao próximo. Além do alistamento, é preciso que tenha domicílio eleitoral no lugar onde se vai disputar o pleito. Então, olha só. Eu me alistei como eleitor em 1987. Eu tinha 16 anos. E a primeira eleição que eu votei foi em 1989. Pois bem, aliás, 89 foi a primeira eleição depois de muitos anos. Sabe por quê? Porque em 1961 o Jânio Quadros foi eleito, aí ele renuncia, aí assume o João Goulart, aí os militares dão golpe, e aí só vai ter eleição direta em 89. Então, desde 1961 até 1989, não teve eleição direta. Porque quando acabou a ditadura militar em 85, o presidente eleito, para acabar com o regime militar, foi eleito pelo colégio eleitoral, votação indireta. Foi eleito pela Câmara e o Senado, Congresso Nacional, que foi o Tancredo Neves. Porque a emenda para a direta já tinha sido rejeitada em 1984. Então, em 85, a eleição foi indireta. Então, o brasileiro só pôde votar para presidente de forma direta depois de 1961 só em 1989. Acreditam nisso? Porque nós passamos 21 anos de ditadura, depois que acabou a ditadura veio a eleição indireta do Tancredo, e só depois veio a eleição direta, que foi eleito o Collor. Então, muito tempo sem eleição direta no Brasil. Aí, se eu quero me candidatar nessas eleições diretas, que graças a Deus agora estão asseguradas pela nossa Constituição Cidadã, para eu poder ser candidato na eleição do ano que vem, se eu quero ser governador do Rio de Janeiro, como eu tenho domicílio eleitoral aqui no DF, como assim? O que é domicílio eleitoral? É onde você fez o registro, onde você está registrado como eleitor. Então, eu estou registrado como eleitor no DF. Então, eu posso votar para os cargos de presidente e vice, e o resto, que é nacional, e o resto só para cargos do DF. Eu posso votar para governador do DF, eu posso votar para senador do DF, eu posso votar para deputado federal do DF, eu posso votar para deputado distrital do DF. Mas eu não posso votar para governador do Maranhão, porque o meu domicílio eleitoral é no DF. Do mesmo jeito que eu não posso votar para governador no Maranhão, porque o meu domicílio eleitoral é aqui, se eu quiser ser candidato pelo Maranhão, eu tenho que transferir o meu domicílio eleitoral para o Maranhão. E existe até um prazo para isso, hein? Anote aí. O prazo para você poder concorrer a um cargo eletivo em outro lugar, né? Então, eu tenho um domicílio aqui no DF, eu quero concorrer para um cargo eletivo em São Paulo, o prazo para eu transferir o meu domicílio é 6 meses antes das eleições. Se passar desses 6 meses, eu não posso mais concorrer por outro estado. Então, eu posso transferir o meu domicílio eleitoral para outra localidade a tempo de disputar as eleições naquela outra localidade até 6 meses antes das eleições. É o que o legislador entendeu como sendo razoável, um tempo de duração para o candidato entender os problemas da localidade onde ele está disputando.
Então, imagine, olha só. Eu quero ser prefeito de Uberaba. Meu domicílio eleitoral é aqui no DF. Se eu transferir o meu título 6 meses antes das eleições, eu posso concorrer às eleições para prefeito lá de Uberaba. E nesses 6 meses é o prazo mínimo que eu teria para conhecer os problemas, a realidade do município de Uberaba, para poder ser realmente um representante do povo naquelas eleições. Então, o legislador entendeu que 6 meses é um prazo razoável para você conhecer os problemas locais. Então, você pode transferir o seu domicílio eleitoral de uma localidade para outra localidade que você pretenda disputar um cargo lá, até 6 meses antes das eleições. Penúltimo requisito, filiação partidária. Tá? Júlia não tem filiação partidária, pessoal. E agora? Será que ela pode ser candidata no ano que vem? Pode. Basta que ela procure um partido político e se filie ao partido político. Tem prazo para isso? Tem. Preste atenção. Prazo para filiação partidária é até 6 meses antes das eleições. Se alguém se filiar a um partido partidário 5 meses antes das eleições, 4 meses, não pode ser candidato. O prazo mínimo para filiação partidária é de até 6 meses antes das eleições. Então a Júlia tem até 2 de abril do ano que vem para se filiar a um partido. 2 de abril corresponde a 6 meses antes das eleições do ano que vem. Mas o fato é que não há possibilidade de alguém ser candidato sem estar vinculado a um partido político, sem estar filiado. Existe uma exceção aí? Existe também, que é o caso do militar, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a regra é que todo candidato que não seja militar da ativa, porque militar da reserva tem que ser filiado, mas apenas o militar da ativa, por uma situação que eu vou falar daqui a pouco, que está lá no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, só o militar da ativa que não pode ser filiado. Todos os demais candidatos têm que estar filiados a um partido para disputar um cargo eletivo. Isso porque no Brasil nós não temos a chamada candidatura avulsa, também chamada lá nos Estados Unidos de candidatura independente, onde candidatos não precisam estar filiados a partidos, basta que eles tenham um apoio popular de um determinado número de assinaturas de eleitores. E aí o registro de candidatura deles vai ser deferido. No Brasil, não. Nas últimas eleições, alguns tentaram disputar a eleição sem estar afiliado a um partido, utilizando a fundamentação do Pacto de São José da Costa Rica, ou San José da Costa Rica. Esse pacto, que o Brasil é signatário, ele não coloca como obrigatório nesse pacto a filiação a um partido. Então, cogitou-se de que, se o partido é signatário desse pacto, se o Brasil é signatário desse pacto, o Brasil não poderia exigir a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade. Mas isso não corresponde à verdade pelo seguinte: o pacto não existe, não exige filiação partidária, mas não proíbe. Então, se o pacto não exige, mas não proíbe, e a nossa Constituição exige, sobressai aí o disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, e a filiação partidária é um dos requisitos para alguém ser candidato. Então, a Júlia tem ainda tempo para ser candidata. Agora vamos para o último requisito de condição de elegibilidade, que é a idade mínima para ser candidato. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu peço para você anotar. Ou, se você tiver aí com a Constituição, vamos a ela. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º. Para ser candidato, para exercer esses mandatos que estão em disputa, você vai precisar ter 35 anos para exercer o mandato de presidente da República e vice-presidente da República e também de senador. A Júlia quer ser deputada distrital. Então, ela não tem a idade para presidente, mas não é isso que ela quer disputar.
É preciso que tenha 30 anos para ser governador e vice-governador de estados e do Distrito Federal. A Júlia não quer ser governadora nessa eleição de 2022. Ela quer ser deputada distrital. Ela não tem 30 anos, mas não é esse cargo que ela quer disputar. Então, vamos para o C. É preciso ter 21 anos para ser deputado federal, deputado estadual ou, está aqui, ó, que ela quer disputar, deputado distrital. Ela precisa ter 21 anos para ser deputada distrital. Então, a Júlia tem essa condição de elegibilidade também, a idade mínima para o cargo que ela pretende disputar. Ela quer ser, em 2022, deputada distrital. Ela tem 22 anos já em 2021, então ela já, neste ano, já atingiu essa idade mínima. E para a gente completar aqui, ó, é preciso ter 18 anos para ser vereador. Presta atenção nisso aqui, que tem uma história interessante nessa do vereador. Todos esses outros cargos que a gente viu, que é para ser presidente da República, para ser governador, para ser deputado, todos esses cargos, pessoal, só é preciso atingir essa idade na data da posse do cargo que você foi eleito. Significa dizer o seguinte: se a Júlia não tivesse 21 anos no ano que vem, mas ela tivesse 20 anos e completasse 21 anos antes da posse do cargo dela, ela teria o registro deferido. Na hora de fazer o registro, o cara ia lá, pegava a identidade dela e falava: ih, essa aqui só tem 20 anos. Está disputando cargo para deputado distrital. Mas peraí, ela faz 21 anos em novembro. Ah, então tá, como a posse para o cargo de deputado distrital vai ser só em 2023, vai ser deferido o registro dela. Porque na época da posse ela vai ter a idade mínima. Pois bem, pessoal, a exceção, os vereadores. Como a idade de vereador é de 18 anos e ela se confunde com a idade da maioridade penal, alguém que vai disputar o cargo de vereador já tem que provar que tem 18 anos na hora do registro, não na hora da posse. Sabe por quê? Porque acontecia antes do moleque disputar as eleições com 17 anos, porque só era exigido também ter 18 na época da posse. Aí ele disputava as eleições com 17 anos e ele não cometia crime. Ele era inimputável. Então, se ele num debate, por exemplo, xingasse o outro, cometesse calúnia, injúria, difamação, ele não poderia ser alvo de uma ação penal, porque ele era menor. E estaria, então, em desigualdade de condições com aquele outro candidato que era maior. Aquele outro poderia ser sancionado penalmente, mas ele, menor de idade, não. Então, mudaram para essa idade de 18 anos, todo mundo já tem que começar a eleição maior de idade, para se responsabilizar por eventuais crimes que venha a cometer no processo eleitoral e ser imputável. Então, todos os outros cargos, eu só preciso provar que tenho a idade mínima para aqueles cargos na data da posse. O cargo de vereador, como fala de um cargo que demanda uma idade mínima da maioridade penal, eu, na hora do registro, já preciso provar que sou maior de idade, senão o registro de candidatura será indeferido. Pois bem, finalizamos aqui o checklist das chamadas condições de elegibilidade.